Salve pessoal da segunda etapa, que o professor Feliciano gravando mais um vídeo para vocês de matemática, correto pessoal? Então, dando continuidade com o nosso estudo de trigonometria, a gente vai estar agora falando sobre as funções trigonométricas, começando pela função seno, certo? O que é a função seno? Ela é uma função que pega um determinado arco x e calcula o seno desse arco, certo? Então é uma função seno de x, em que o y, no caso, vai depender do valor vai ser o valor do seno do x. Beleza, pessoal? Então, bem aqui tem uma definição. Denominamos função seno a função f dos reais nos reais, ou seja, dos reais nos reais, de R em R, que associa cada número real x ao correspondente seno de x. Isto é, certo? A função pega o x e calcula o seno desse x, ou seja, f de x é igual ao seno de x, certo? Então, por exemplo, e mostra aqui também, se eu pego π sobre 2, lá naquela nossa tabela a gente já sabe, né? Quem é, naquele nosso quadro lá a gente viu lá, quem é o seno de π sobre 2? É 1. Então, quando o x for π sobre 2, a imagem dele vai ser quem? Vai ser 1, porque o seno de π sobre 2 é 1. Quando for π sobre 3, a gente também vendo aqui no nosso quadro lá, a gente viu lá que o seno de π sobre 3 é quanto? Raiz de 3 sobre 2, raiz quadrada de 3 sobre 2. Ou seja, a imagem dessa função, quando o x é π sobre 3, é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Então, nesse lado aqui está o domínio, né? E desse outro lado aqui vai estar a imagem. Para cada arco, essa função vai determinar o seu seno, falou? Cada arco tem o seu seno aqui, que é a sua imagem nessa função. Beleza, pessoal? Então, esse aí é o conceito da função seno, certo, pessoal? Procurem copiar no caderno isso aí para fixar bem esse conteúdo, certo? Então, eu vou dar uma parada aqui para a gente fazer uma tabela, um quadro mostrando os valores de alguns senos de alguns arcos para a gente poder montar o gráfico mais para frente, certo? Dá uma parada aqui para a gente colocar no quadro essa tabela. Então aqui, pessoal, a gente tem um quadro onde aparecem aqui valores de arcos, né, que são x, né? E o y, que é o seno desse x, certo? E aí forma o par x e o y, ou seja, o arco e o seno dele, o valor do seno dele. Por exemplo, quando o arco é 0, o seno de 0 é quem? É 0, certo? Então o par ordenado é 0 e 0, certo? Quando o arco é π sobre 6, quem é o seno de π sobre 6? É meio. Então o arco fica π sobre 6 e meio, certo? Quando o arco é π sobre 4, quem é o seno de π sobre 4? É raiz de 2 sobre 2. Então o par fica π sobre 4 e raiz de 2 sobre 2, ou seja, o arco e o seno dele. Quando o arco é π sobre 3, quem é o seno? Raiz de 3 sobre 2. Então fica o arco, fica o par π sobre 3 e o seno dele, que é raiz de 3 sobre 2. Esse é um par ordenado. Quando o x é π sobre 2, quem é o valor do seno? É 1. Então fica o par π sobre 2 e 1, certo? Quando o arco é 2π sobre 3, quem é o seno? Raiz de 3 sobre 2. Então fica o par 2π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. Quando o arco é 3π sobre 4, quem é o seno? Raiz de 2 sobre 2. Então fica o par 3π sobre 4, raiz de 2 sobre 2, certo? Quando o arco é 5π sobre 6, quem é o seno? É meio. Então fica o par 5π sobre 6 e meio. Beleza, pessoal? Quando o arco for π, qual é o seno? É 0. Então fica o par π e 0. Beleza? Copiem essa primeira parte da tabela aí, certo? Dessa tabela, porque a gente vai fazer na aula seguinte o resto dessa tabela e a gente também vai estar montando o gráfico, certo? Se tu perceber, olha,
do 0 até π sobre 2 vai até onde? Vai 0, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e aí 1. Aí depois até o π vem descendo, né? Raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio e 0. Para cada arco tem o seu seno, aí forma o par. Certo? O arco e o seno formam um par. E aí os pares estão todos aqui embaixo. Ó. Determinado arco com seu determinado valor de seno. Beleza? Depois a gente vai usar esses valores aí para a gente montar o gráfico. Tá bacana, pessoal? Então, copiem isso aí no caderno de vocês com calma. Pode parar o vídeo para poder copiar. E na próxima aula a gente continua fazendo o resto dessa tabela e montando o gráfico da função seno também. Valeu? Fiquem com Deus. E não esqueça de deixar um comentário aí no vídeo para comprovar que você assistiu o vídeo também. Valeu? Fique com Deus. Até a próxima. Um abraço.